E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Mais uma semana com vocês, aqui, Anderson Bars. E eu, Alberto Reutemann, que alegria estar com vocês de novo. Muita coisa legal rolando, bora para mais um episódio. Sim, estamos com a temporada Manual de Liderança para um Mundo Fora de Controle no ar. E neste, que é o 4º episódio, vamos falar sobre The Great Flattening, o achatamento da hierarquia organizacional. Uma tendência que vem por aí, não é de hoje. Estamos começando. Vem! Muito bem, nos últimos anos, grandes empresas começaram a eliminar camadas inteiras de liderança. Elas estão começando a deixar as estruturas mais enxutas. Então, elas estão operando com menos chefes, estão redistribuindo as responsabilidades. Cada indivíduo começou a ficar com mais responsabilidade, diminuindo camadas intermediárias, e essa é uma tendência que o mercado vem chamando de The Great Flattening. Se a gente for traduzir, significa? O grande achatamento. Achatamento. E a grande discussão desse episódio é se isso é bom ou ruim. A real é essa, né? Eu queria começar com vocês entendendo o porquê, que a gente raramente se pergunta, né? Por que que o modelo organizacional que a gente tem hoje é do jeito que é, né? Então, antes da gente entender por que está mudando e se isso é bom ou ruim, vamos entender por que é do jeito que é. Quem puxa a conversa? Eu posso começar falando, boa parte do mundo que a gente vive hoje tem razões históricas, e tem muitos registros que explicam do porquê que uma empresa tem essa estrutura piramidal, com um monte de gente na base e pouquíssimas pessoas em cima e diversos cargos. Isso vem do Império Romano, isso vem das estruturas da Revolução Industrial, Fayol, Taylor. Isso também tem um aspecto voltado para o Max Weber na teoria da burocracia. O Andy até gosta e sabe explicar muito bem o que significa burocracia. A burocracia racionalizada que diz respeito ao controle, à disciplina, a entendimento, e até na própria Igreja Católica, né, que também inaugurou esse tipo de estrutura para permitir que a liderança seja respeitada. Enquanto você tem um respeito, você tem um instrumento de controle. As empresas, elas também adotam isso porque, além de disciplina, além de conhecimento, é preciso controlar o que está acontecendo. Parte-se do pressuposto que o funcionário ele não teria condições sozinho de realizar seu trabalho, ele precisa de um poder de comando. Quando você tem um achatamento, o achatamento faz com que você tenha muito mais liberdade, que você tenha, inclusive, a predisposição de maturidade, porque o funcionário, para fazer, ele teria que ter a liberdade e o entendimento que ele tem a prerrogativa de tomar suas próprias decisões sem passar por um processo de subordinação e acompanhamento. Eu acho que isso é um sinal dos nossos tempos também. Como tudo está mudando, as organizações podem ser mais leves e permitir que as pessoas também tenham mais liberdade. Eu acho que faz sentido. Junto com liberdades vem grandes responsabilidades também, né, Andy? Já diria Homem-Aranha. Homem-Aranha. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Exatamente. Mas, trazendo uma visão complementar à do Alberto, essa estrutura hierárquica toda, com muitas camadas, eu já atuei em organizações, não sei vocês, mas que tinha o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe. Assim, eu tinha o coordenador júnior, né? Eu tinha o coordenador pleno, eu tinha o coordenador sênior, eu tinha o gerente júnior, gerente pleno, o gerente sênior, superintendente 1, superintendente 2, diretor júnior, diretorzão, vice-presidentinho, vice-presidentão. As pônei. Gente, o quanto de disfuncionalidade isso não gera, né? Porque é gente que manda no que manda e o telefone sem fio vai acontecendo. Então, o problema que isso gera, o quanto que a gente leva, inclusive, de velocidade, o quanto a gente gasta de tempo para conseguir fazer com que uma comunicação permeie uma organização com essa estrutura toda complexa. Mas eu tenho alguns pontos e dilemas para trazer, porque se a gente não for partir de um comando centralizado, como seria, então? Né? Porque lá nas legiões romanas era esse o exemplo.
do império que estava lá, né, diluído por toda a Europa e parte da África. Se não partisse de um único comando, dar todas as orientações com os chefes, com a representatividade de executá-las nas pontas, como seria? Então, a grande pergunta aqui é: estamos vendo. O que a gente está vendo aqui é uma evolução da gestão ou o início de um grande caos organizacional? O de Hawk usa exatamente o fundador da Visa, né? Trouxe uma estrutura que já foi inovadora para a época, quando ele fala que as organizações tinham que ser muito mais caórdicas, né? Você tinha diretorias que tinham que ter comando e controle, outras que estavam voltadas para o chamos, e outras que se intercalavam entre caos e ordem, daí porque o caordicismo. Mas você tem algumas questões que flertam com o caos também, né, Amanda? Por exemplo, o Robertson, quando ele fala sobre organizações alocráticas, ele já começa a falar sobre liberdade. Vamos dar liberdade para as pessoas. O Daniel Pink também, no Motivação 3.0, mas na alocracia as pessoas precisam se sentir mais livres para desempenhar melhor os seus papéis. Mas o próprio Frederic Laloux, também no Reinventando as Organizações, fala que as organizações poderiam ser muito mais de cores, né? Ele fala da organização âmbar, que é uma organização que você não precisa ter papel e responsabilidade, analista 1, 2 e 3. Cara, a gente às vezes contrata um monte de consultoria, as empresas contratam consultoria para redefinir papéis e responsabilidades, entrega um book, eu já peguei inúmeros books desse, definição de papéis e responsabilidades. É um troço hoje que não faz muito sentido num mundo que se transforma rapidamente. Então eu acho que o caos faz sentido num ambiente que é caótico. Mas você está partindo do pressuposto, Alberto, que se você tira camadas... Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Se você tira camadas de gestão, né? Porque se a gente está falando de achatamento de estrutura, isso significa que eu estou tirando níveis do meio da pirâmide. Isso. Se eu estou tirando níveis do meio da pirâmide, eu tinha pessoas que iam descendo uma determinada ordem de comando até ela chegar em quem de fato executa o trabalho. Se eu tiro níveis do meio dessa estrutura, eu tenho uma comunicação mais direta de quem está com a visão do todo para quem vai executar, essa organização se torna mais ágil e mais veloz. Mas será que quem está aqui embaixo executando o trabalho, que eventualmente não vai ter uma explicação tão direta, de uma pessoa que não vai ter todo o tempo do mundo para acompanhar, consegue a orientação correta para aquilo que ela precisa desempenhar no dia a dia? E aí era o Alberto que era para responder, e aí eu vou me enfiar aqui no Sim. meio e depois você contribui também. Eu acho que essa é a grande questão. As empresas precisam estar muito maduras para adotar um sistema como esse, Anderson, porque para a liderança também é um cenário muito diferente, porque essa liderança que está acostumada a falar com outro líder, que vai falar com outro líder, que vai fazer essa mensagem chegar lá na base da pirâmide, ela não se preocupa muito com a forma, como ela vai dizer, né? Ela não embala muito bem essa mensagem. Quer dizer, então, assim, essa embalagem vai sendo feita ao longo do caminho. Então, essa liderança vai precisar se preparar muito melhor. E aqui, na outra ponta, essa base vai ter que estar mais preparada também. Claro, até porque, Amanda, eu não sei a experiência de vocês, mas quando a gente vai liderar pessoas que são mais júniores, que estão começando suas carreiras, e todos nós já fomos júniores um dia, né? Lógico. Essas pessoas, elas precisam de mais orientação, elas precisam de mais tempo do líder. O líder precisa acompanhar mais de perto. Outro dia eu vi uma organização, que inclusive é nossa cliente aqui na Escola do Caos, que tinha um analista com reporte direto pro presidente. Eu o questionei, inclusive, a respeito disso, porque se é um analista, é alguém que precisa ter ali um acompanhamento um pouco mais próximo. O presidente de uma companhia, de fato, vai conseguir parar para acompanhar, monitorar a rotina e qualidade de entrega desse analista? Me parece que não. Então, os extremos são muito perigosos, né? Tem sentido nisso que vocês estão falando, mas eu acho que tem uma variável que a gente não pode esquecer. Tem uma cena no filme do Spielberg, o Resgate do Soldado Ryan, que é maravilhosa, né? Eles estão indo atrás do Ryan e o Tom Hanks, que faz o papel da maior patente, ele dá uma ordem para o imediato. O imediato dá para o seu respectivo imediato, que por sua vez chega no soldado raso.
E é uma cena muito curiosa porque todos estão dividindo o mesmo metro quadrado andando. Então, um fala com o outro fala com o outro até chegar na patente menor. Mas é óbvio que o soldado de patente menor ouviu o que o soldado de patente maior estava falando. Todos estavam juntos ali. Hoje, o achatamento de uma organização, ela é mais viável porque existe um negócio chamado tecnologia. Então, a tecnologia, para mim, a inteligência artificial, o WhatsApp, os meios de comunicação estão matando o meio da pirâmide. Porque hoje você tem o topo que se comunica rapidamente por meio de um áudio que vai para todo mundo. E é claro que a gente vai acabar contratando pessoas mais espertas, mais inteligentes, mais habilidosas, para eu, que sou o líder do topo da pirâmide, não ter que gastar tanto tempo ensinando e gerenciando um funcionário da base. Ou seja, a régua sobe como um todo. E o meio da pirâmide que não conseguir demonstrar valor agregado, a gente vive uma gestão política nas empresas que existe hoje uma nova demanda para as pessoas sobreviverem. Quem está na base da pirâmide precisa ter execução impecável. Quem está no meio da pirâmide precisa ter execução impecável e base de apoio político. E quem está em cima precisa ter base de apoio político. A lógica de quem está no meio fica mais difícil. Ele precisa ter execução impecável e tem que ter uma habilidade relacional muito grande. E mais uma porção de coisa, né, Alberto? Para eu tirar essa turma, eu tenho que achatar, não adianta. Tem que ter visão de cenário, né? Então, o que se cobra hoje de um coordenador, porque talvez essa seja a transição mais difícil da liderança, que é quando você deixa de gerenciar a si para gerenciar outras pessoas, porque isso é uma mudança de carreira e eu já falei sobre isso 1 milhão de vezes aqui. O primeiro nível de gestão, ele tem que executar o trabalho enquanto acompanha a execução alheia. Essa pessoa tem que estar mais preparada hoje para essas organizações que são mais horizontalizadas, né? Mas eu acho que isso que você falou faz todo sentido, porque as ferramentas tecnológicas hoje são fundamentais para otimizar processos, para centralizar informações, para compartilhar atividades, para auxiliar as pessoas a compartilhar atividades e tudo mais. Então, isso acho que acaba fazendo um pouco do trabalho dessa média liderança, né? Uhum. Então, as ferramentas fazem um pouco desse trabalho, né? Agora, para descontrair um pouco, vocês se recordam de quando vocês estavam começando a trabalhar, por acaso, de organizações em que você tinha lá a figura do executivo, que era um baita de um deus naquele ambiente, pessoas completamente inacessíveis? Isso mudou bastante, né? Hoje em dia não existe mais essa figura emblemática do executivo organizacional. Tá todo mundo ali meio junto, meio misturado, fazendo a coisa acontecer. Eu acho que super existe ainda, imagina. Você acha, Amanda? Muita gente que se fecha numa redoma. Imagina. As Aquela coisa de tremem salas. ainda quando passa. É mesmo? Imagina. Eu acho que isso evoluiu tanto, sabia? Ainda acho que Hoje tem gente que se acha os times nisso. executivos Todo mundo sentados se ali ajeita com- na cadeira quando com vem todo mundo. entrando a CEO. Coitadas, são tão poucas. Mas quando vem entrando a CEO, o CEO, todo mundo se ajeita, todo mundo troca a tela do que tá mexendo. Todo mundo Eu vejo muito. Você trocava a tela do que você estava mexendo quando passava o chefe. Olha, eu não trocava Tinha porque emergência. eu sempre era muito... Abrir uma Eu tabela do sempre Excel. era muito eficiente. Mas diziam que existia um comando que você apertava no Você sabe computador. que comando é esse? Alt Tab. Quando você apertava Alt Tab, rapidamente você navegava entre as janelas abertas. Abre uma Mas tabela do dizem Excel. que era assim Dizem. que Um funcionava. amigo meu. Mas eu acho que a Mas arrogância... você acha que não tem mais essa figura Não, eu acho que ainda tem. endeusada dentro das empresas? Mas, gente, na preciso mesma confessar uma proporção, coisa. jura mesmo que vocês acham? Eu Acho que sim, eu acho. preciso confessar uma coisa. Existe muito líder e muita líder arrogante por aí. E é sensacional, porque quando eu me deparo, né, nos nossos projetos da vida com aquele líder, aquela líder arrogante que entra na sala e todo mundo congela, muda, né, a voz fala, parece que a temperatura até da sala muda, né? Porque as pessoas passam a emitir menos energia e ficam mais comedidas e pensando, né? Chama medo isso, né, Alberto? Hã? Chama medo isso, né? Chama medo. Chama medo. Mas sabe o que eu penso no meu íntimo? Hum. Esse líder arrogante que acaba de entrar na sala, quando perde o emprego, vira uma criança depois, quando eu bato um papo com ele. Ele se transforma, ele fica tão humilde. Quando é mandado embora, quando perde toda aquela pompa, aquela circunstância, o cargo, o crachá, O carro. o carro, o secretário, o assistente,
quando vai conversar comigo num café, chega tão humilde, eu vejo a essência do ser humano se manifestando e eu pergunto, o que aconteceu com aquela pessoa que parecia o rei da Inglaterra? O rei não, a rainha, né? Porque a rainha é mais importante que o rei, né? Não, mas agora só tem rei na Inglaterra. Você usou a Inglaterra como referência, é rei mesmo. A rainha Elizabeth era mais importante que o próprio rei consorte lá, né? Não, tudo bem, mas agora ela morreu. Agora é o rei, né? É o rei, tá tudo Aquela certo. pompa se desfaz, como diz o Demetrio Magnoli, é desintegrado, né? A pessoa fica completamente vulnerável. Mas é porque as pessoas têm seus egos, né, Alberto? Elas se colocam nesse pedestal, né? Pelo fim dos egos. Pelo fim dos egos. Eu acho que por muito tempo ser líder foi sinônimo de ser importante. Sim. Né? E eu acho que De isso sucesso, é uma lógica assim. Pessoa de ter sucesso. bem-sucedida. Eu acho que isso é um equívoco. Eu acho que cada vez mais a gente vê carreiras diferentes, pessoas tendo sucesso profissional de outras formas, cada vez mais as novas gerações têm resistência em assumir cargos de liderança. Então, a gente sabe que hoje, obviamente, os maiores salários são os salários de quem está em cargos de liderança, mas acho que isso tende a mudar, exatamente. A gente sabe que existe uma mudança cultural em curso, as novas gerações querem seguir carreiras, né, mais de especialistas, então o número de especialistas dentro das organizações vem aumentando. Não acho que haja pompa em ser líder. Acho que é um baita abacaxi a liderança. Sem dúvida. Ao contrário. Sabe, do mesmo jeito que assim, nossa, que incrível, que status ter uma carreira como medicina, por exemplo. Cara, é super difícil. Super. Uma carreira sofrida. Mas por que a pessoa precisa ser vaidosa ao extremo, egóica ao extremo? Mas exato, mas é porque isso é uma questão cultural, entende? Uma questão de status. A pessoa é médica. Rala pacas. A pessoa é líder. Rala pacas. Mas chegar lá... Mas então vocês estão me dizendo que quem não é líder ou médico, usando o seu exemplo... Não rala. Não rala. Lógico que rala. Mas então por que todo mundo rala igual? Aliás, é o inverso. O que eu estou dizendo é, todo mundo rala. Todo mundo rala. Entende? Mas, ninguém tem que ter vaidade. Tá todo mundo sofrendo e ralando. Tem um filósofo... Não tem mais ou menos nessa brincadeira? Super contraditório, chamado Osho, acho que todo mundo conhece. Ele tem um livro do ego. Osho, aquele supermercado? Não. Osho. Se fala Oxo! Tem o Oxo e o Osho, né? O Osho é Acabou de abrir um na porta, só de falar. Meu Deus do céu, Osho e Oxo. Foi uma sacada. Eu falei brincando. Parabéns, sensacional. Foi maravilhoso. A Amanda é muito inteligente. Eu acho muito engraçado o nome então, desse tem um filósofo super contraditório, o Osho, que tem um livro chamado Livro do Ego, e ele tem uma frase maravilhosa logo no começo, que ele fala que o ego é a maquiagem da incompetência. Olha que frase sensacional. O ego é a maquiagem da incompetência. A pessoa precisa ter um ego muito grande, porque isso esconde a incompetência dela. Então, quando eu vejo alguém com ego lá em cima, eu falo assim, é um super incompetente? Mas deixa eu entrar aí. Isso Deixa eu entrar aí. Faz muito sentido. Eu sei que faz. É só um comentário rápido que tem a ver com a minha vida de entrevistadora. Quase todas as vezes que eu busquei entrevistar uma pessoa, que eu quis fazer uma pergunta rápida para uma pessoa, importante ou não, a pessoa, com repertório ou não, o que quer que fosse, em qualquer situação, e a pessoa se negou a me dar entrevista, claro que algumas pessoas se negam porque realmente não podem e tal. Se não foi esse o caso, é porque depois eu descobri, a pessoa não tinha o que falar para mim. Agora... E aí, é porque a pessoa se colocou num lugar, eu não vou dar entrevista. Não. E aí se colocou neste lugar, assim, não tinha o que dizer. Líderes arrogantes são incompetentes. Eu entendo parcialmente verdadeira a sua afirmação, caro Alberto. Meu antagonista. Vamos lá. Eternamente. Meu antagonista. Dá polêmica, dá views aqui pro nosso podcast. Eu entendo que sim. Mas entendo que o completamente oposto também é verdadeiro. Que tem aquela pessoa que é brilhante
e se torna um arrogante intelectual, né? Tem a pessoa que se coloca nesse lugar de arrogância como uma defesa, como você falou, Sim. mas eu já conheci algumas pessoas brilhantemente inteligentes que igualmente se colocam nesse lugar e tem aquela arrogância intelectual. Mas você não está nem aos pés aqui de Ah, isso um também é debate É o péssimo. idiota comigo, né? brilhante. Você não O pode... idiota brilhante, é verdade. Idiota Não, a pessoa realmente é brilhante Mas nesse é um caso. É idiota. verdade. Não, nesse caso, realmente é uma É. pessoa brilhante, mas você não pode fazer uma pergunta pra pessoa Esse que a cara, pessoa te olha torto. Eles vão ou pro céu. revira, Você tem medo de fazer uma pergunta. revira os olhos, né? Dá uma bufada. Revira, se fosse, pelo amor de Deus, eu não posso fazer uma pergunta. eu acho muito legal quando a pessoa Desculpa, que eu fica meio acordei hoje. exorcista, que fica assim, ó, aparecendo o branco do olho. Eu acho tão assustador, cara, a pessoa. Agora, gente, posso mandar uma real aqui para Ah. vocês reagirem? Porque a gente fica nessa, né, de achatamento de organização, que é o tema central do nosso podcast. É fundamental, as organizações têm que ser mais leves, têm que ser mais rápidas, têm que ser mais fluidas. Tudo isso é fundamental e é a base dessa conversa que a gente está tendo aqui. É verdade. Ponto. Dito isto, da gente passar de organizações que ganham algum nível de leveza para organizações autogerenciadas, tem um big de um abismo, que existem casos, né, de organizações que são autogerenciadas, em que as pessoas nomeiam líderes, né, se o líder lá não fez alguma coisa que gostou, o time lá faz uma espécie de votação e demove o líder, né, da cadeira, em que os próprios times estabelecem as suas metas, o que exige um nível de autorresponsabilização ridiculamente alto, né? Então, para pegar o outro modelo, que são as organizações completamente autogerenciáveis, vocês acreditam que este modelo funciona? Uma organização autogerenciável? Uhum. Que seria o extremo das organizações achatadas, né? Ó, eu já coloquei aqui a minha assistente para pesquisar e encontrei a Buurtzorg, da Holanda, Sim. uma organização de cuidados domiciliares Uhum. fundada em 2006 por um enfermeiro. Cada equipe de enfermagem decide como organizar o trabalho, define a própria escala, divisão de tarefas, não existe uma chefia, tem coaches organizacionais. A estrutura é extremamente enxuta, com 14 mil profissionais. Eles fazem uma coisa, inclusive, a Buurtzorg... Mas diga-se, Ah, existem dois casos no mundo, tá? Tem. A Amanda achou um, É. que é esse, e tem mais um da Gore, que é uma empresa de tecnologia. Fora esses, que são os que todo mundo comenta quando a gente fala de organizações autogerenciáveis, teve uma ninguém mais mudança fala de mais nenhum, né? recentemente na Buurtzorg, que eles chegaram à conclusão que eles precisavam ter uma figura que seria um líder, ou uma líder. E para resolver isso, fizeram uma votação para escolher seu CEO. Então vejam que talvez seja o ápice da democracia dentro de uma companhia, onde você que está nos assistindo agora, você consegue enxergar essa possibilidade dos funcionários se reúnem e elegem um CEO ou uma CEO para governar a empresa, pelo fato de ser a mais capacitada, mais articulada, que tem todas as soft e hard skills. Então, de fato, eu acho que a gente vai viver coisas absurdas que talvez chegam para nós e soem muito mal, como a gente está vendo hoje todos os dias nas redes sociais, quando uma Amazon chega, uma Microsoft fala que vai demitir 40 mil pessoas por causa da inteligência artificial. Isso é uma espécie de flattening the organization. Agora, Você está achatando também por causa da tecnologia. mas acho que o debate é esse. Vocês acham que empresas são democracias? Eu acho que vai chegar uma hora que a gente até vai ter empresas democráticas. Eu não sei te dizer se é bom ou ruim, mas eu acho que a gente vai evoluir para esse... A gente elege síndico, a gente elege capitão do time. Por que você não vai eleger seu CEO daqui a pouco? Isso, algumas pessoas vão dar pulo da cadeira, mas é possível que a gente viva... Uma das organizações mais engessadas, uma das instituições mais engessadas que a gente tem hoje, no século XXI, são as empresas. As empresas, elas continuam na mesma base piramidal que existia desde a época industrial da Revolução. Vai existir uma revolução no design organizacional. Achei um exemplo de organização autogerenciável na indústria. A Haier, uma chinesa de eletrodomésticos de 100 mil funcionários.
Eles dividem as unidades em 4.000 microempresas internas. Uhum. E aí, cada uma dessas microempresas precisam gerar resultado, cada uma dessas unidades funciona como se fosse uma startup, e se não gerar resultado, pumba, desaparece. É incorporada. Não É sei, extinta. Agora, eu acho difícil acontecer uma coisa dessa no Brasil não pelo tem fato chefia tradicional. que você Interessante. tem um contrato social, você tem responsabilidade civil, desconsideração da Não, personalidade Cara, jurídica. aqui no Difícil, Brasil, cara. isso é impossível no modelo legal atual. É. Ponto número 1. Incorreria em uma série de questões relacionadas lá Ao aos jurídico. modelos de trabalho da CLT. Mas eu parto de uma outra premissa. Ainda eu não acredito, salvo aí algumas exceções dessas que a gente comumente vê, eu não acredito que organizações são democráticas, porque as pessoas não estão preparadas, no geral, para assumir as devidas responsabilidades por isso. As pessoas olham para os seus interesses pessoais, as pessoas... outro dia, eu vou tentar achar essa pesquisa aqui. Que comentário mais vorcariano que você Não, fez mas é agora. porque outro dia saiu uma pesquisa sobre quantos dias que as pessoas gostariam de trabalhar por semana, numa escala completamente livre. Eu vou achar São os vagabundos. essa informação aqui. E as pessoas olham para os seus interesses pessoais. Não estou dizendo que isso está certo ou está errado, mas você vai fazer convergir interesses é um troço absolutamente difícil. E numa empresa você tem que convergir interesse de acionista com interesse dos executivos olhando para os seus bônus, com interesse das pessoas em como gerenciar seus tempos e como é que isso impacta as suas PLRs. É difícil, eu não vejo isso coexistir num sistema democrático. Pô, para acabar com 6 por 1 já tá um inferno, cara. Imagina chegar e discutir o que as pessoas querem fazer. É muita democracia. Eu acho que passa por uma série de outras questões, né? De educação, por exemplo. Poxa vida, as nossas pessoas não têm educação de qualidade, Não tem. não têm alimentação de qualidade para ter uma capacidade cognitiva boa para apreender bons conteúdos. A gente tem crianças, sabe, passando de ano para ano com analfabetismo funcional. Mas olha, vou te falar uma Sabe? coisa, Amanda. Tem muita gente que eu conheço que tem educação de primeira linha que é muito ruim. A gente não, talvez isso demande até um episódio específico, porque a gente sempre fala às vezes que os problemas estão na liderança, mas você tem muito funcionário ruim por aí, muita gente incompetente, você tem funcionários que não se desenvolveram, e eu vou te falar uma coisa que vai gerar um puta problema para mim, Então não fala! Muitos deles se Vai gerar problema, não Vai, fala, cara, pô. porque assim, eu tenho muito amigo, tem muito funcionário que se formou em universidade de primeira linha, e o cara é ruim, bicho, o cara é ruim. Problema de soft skill, problema de comportamento, e fez uma puta faculdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma reforma geral nesse negócio, sabe? Vocês conhecem o modelo de gestão da Senco? Senco, não. Não. É um modelo de transformação que foi liderado pelo Ricardo Semler e ele implementou horários flexíveis, escolha coletiva de gestores. No Brasil isso, hein, gente? Uhum. Transparência salarial, participação nas decisões estratégicas, e ele descreveu todo esse modelo dele no livro Maverick, que virou referência mundial, né? Uhum. Então, ele foi um case, né, com menos hierarquia formal, com mais responsabilidade distribuída, total transparência nas decisões e tudo isso. Mas isso não foi anulação da liderança, né? Foi o maior envolvimento das pessoas. Sim, totalmente. Não Porque tinha ausência da liderança. nesse modelo eu acredito. Esse modelo da comunicação fluida, da transparência, da responsabilização. Da participação, né? Eu acho que com isso a gente consegue ter organizações bastante horizontais. Eu não acredito no modelo completamente democrático. Sem liderança, sem a presença da liderança, exato, né? tem uma diferença aí. Sim. E aí o que esse case mostra é que, assim, para que esse modelo funcione, né, esse modelo mais flat, de maior transparência, de maior compartilhamento, precisa ter cultura forte, Claro. precisa ter confiança entre as pessoas e precisa ter clareza radical de propósito. Olha só que legal, né? Porque senão a organização flat vira
desorganização em vez de virar organização. O que você trouxe aí de pesquisa, eu tô aqui só acabando de checar a fonte, mas teve uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos que dizia que 81% dos trabalhadores apoiariam a adoção de uma semana de 4 dias, se dizendo capazes de executar todo o seu trabalho em 4 dias. De qualquer forma, eu acho que uma organização mais achatada... Mas, calma, É exatamente... mas por que já não fazem o trabalho em 4 dias? Então, aí você vai entrar naquele lance de que as pessoas são ruins. Elas preferem... Se eu posso fazer o trabalho em 5 dias, por que eu vou fazer em 3? Vão me dar mais trabalho. Tem gente que Eu pensa acho que assim, daí você cara. está partindo eu acho que aí você está partindo do pressuposto de que as pessoas são mal intencionadas. Eu acho que Mas isso é uma possibilidade. tem Mas gente não assim. todo mundo. Eu acho que a gente perde muito tempo nas organizações com discussões desnecessárias. A gente perde muito tempo com reuniões que poderiam ter sido e-mails, tem até camiseta, né, sobre isso. Eu acho que a gente perde muito tempo, que a gente poderia ser muito mais eficiente, e eu acho que isso não depende só de decisão individual da pessoa. E acho também que muitas vezes as próprias equipes gostariam de poder realizar seu trabalho de forma mais rápida, mas elas precisam ficar refazendo o trabalho porque a liderança fica mudando de ideia. E elas acabam tendo que ficar perdendo tempo refazendo as coisas. Também tem tudo isso, entendeu? Mas ok, né? Porque ela está a serviço da liderança. Mas o que eu quero dizer é que se a gente tivesse um melhor planejamento, se a gente tivesse mais organização, talvez o trabalho pudesse ser feito de maneira mais objetiva em 4 dias. E eu acho que seria legal se a gente tivesse menos reunião, menos burocracia, mais objetividade, mais planejamento. Eu concordo. Eu tenho uma E quer polêmica. saber? Eu acho que seria incrível. A semana de 4 dias, eu sou super a favor. Eu também Você sou não a favor. Mas eu acho que tem um complicômetro Preciso que a pensar gente... sobre essa equação Sem como um dúvida. todo. Eu tô vendo a equação da sua camiseta. Semana de 4 dias já. E eu preciso pensar, porque tem uma complexidade aí, sabe? Nisso tudo. Se for olhar só objetivamente, você prefere trabalhar menos? Eu não sei, depende da sua relação com o trabalho. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto daquilo que eu faço. O fato de trabalhar 4, de trabalhar Mas pensa 5, no para caixa do mim supermercado, não é Andy. uma questão. Tem uma questão que a maior parte do brasileiro, do povo brasileiro, são pessoas que têm trabalho repetitivo, manufaturas, trabalham em indústria, trabalham no campo, no agronegócio, tiram a fruta do pé. É uma turma que trabalha 6 por 1. A gente está numa bolha que não representa grande percentual Eu concordo com da você. representatividade. Então você tem um pessoal, que é a maior parte do Brasil, que trabalha 6 dias e descansa 1 e fica esgotadíssimo, porque nesse dia vai cuidar do filho, vai ter que arrumar a casa, vai ter que fazer tarefas domésticas, então fica esgotado, né? A gente envelhece muito rapidamente. Eu acho que parte do pressuposto que boa parte das pessoas que criticam o 6 por 1 são pessoas que não trabalham no 6 por 1. Eu vejo pessoas fazendo críticas vorazes a respeito do trabalho 6 por 1. Em geral, elas estão de terno e gravata falando sobre isso. Uhum. São pessoas que descansam e viajam para a Europa pelo menos 2 vezes por ano. Então, quem defende o 6 por 1, o fim do 6 por 1, é quem trabalha o 6 por 1. E quem critica o 6 por 1 não trabalha o 6 por 1. Geralmente é o 5 por 2, é o 4 por 3. Claro. Não, esse modelo, inclusive, as pesquisas dizem, né, sobre o quanto que ele é afrontoso para a rotina e para a realidade das pessoas, né? As pessoas, de fato, não têm tempo para fazer qualquer outra coisa que não seja trabalhar. E o estudo que eu estava compartilhando aqui com vocês até agora há pouco, ele foi feito pelo Boston College e analisou 2.896 trabalhadores de 141 organizações e foi publicado na Nature Human Behavior. Por organizações mais achatadas, certo? Sim, com a consciência de que não é um tema simples, que isso não vai ser uma democracia completa, as organizações têm que ser efetivamente mais fluidas e a gente tem que parar com esse teatro todo das reuniões ineficientes que a Amanda falou. Isso. Eu acho. E eu acho que é bom
que as lideranças mais high level estejam mais preparadas para falar mais com a base da pirâmide e a base da pirâmide também esteja preparada para falar com as mais altas lideranças, sabe? No fim das contas, eu acho que a gente nunca pode perder de vista que somos todos humanos, Isso. né? O meu pai tinha um chefe quando ele trabalhava na Globo que me ensinou muita coisa, Mário Ladeira. Ele dizia: eu adoro falar com todas as pessoas sobre futebol. Futebol é um tema que nos une a todos. Eu adoro motoristas, que era o caso do meu pai, que era motorista, porteiros, diretores. Todos nós somos a mesma coisa quando nós falamos sobre futebol. Isso ele estava dizendo que ele gostava de conversar com as pessoas. E ele buscava um tema que tornava as pessoas só pessoas, né? Iguais. Então, vamos buscar temas sobre os quais a gente possa conversar de igual para igual. Às vezes, a linguagem separa. A linguagem separa a gente fala difícil porque a gente está acostumado a usar determinados termos e enfim, às vezes quem está mais na base acha que o palavreado que usa no dia a dia não é tão adequado para falar com determinados grupos. Eu acho que a gente tem que tentar se entender da maneira como a gente é, né? Cada ser humano tem valor e nós podemos aprender uns com os outros. Então, eu acho que as altas lideranças precisam entender que tem muito a aprender com quem está na base e quem está na base pode sim levar seu conhecimento para quem está na alta liderança. Eu acho que tem uma palavrinha que pode unir a todos nós: respeito. Vamos embora com as nossas organizações mais achatadas? Eu posso fazer uma pergunta, uma provocação, antes da gente se despedir? Não, então, respondendo a Amanda, não podemos ir embora ainda. É uma pergunta rápida. Então não podemos. Essa semana, a gente teve um jogo de futebol, onde 2 times, com seus jogadores que estavam trabalhando, saíram na porrada entre todo mundo. Vocês viram isso? Se fosse numa empresa, todo mundo estava demitido. O que vocês fariam com essa turma? Era o Corinthians? Não. Ah, então... A gente pode falar, era o Cruzeiro e o Atlético, se não me engano. É que eu não acompanho muito o Campeonato Mineiro, mas saiu uma porradaria. O Cássio correu de um gol para o outro para bater no outro. Todo mundo se bateu. O Cássio? Se bateu. O que vocês fariam com os funcionários de vocês saindo na porrada? Que feio, só que você não né? pode demitir, porque senão você vai ter que demitir a área inteira. Mas eu acho que são as evoluções que a gente ainda precisa ter. Nós somos muito permissivos, Alberto, porque mesmo no ambiente organizacional, a permissividade também existe em paralelos tão ridiculamente parecidos com esse, só que talvez a porradaria ela seja verbal, sabe? Sim. Boa. E assim, vamos combinar, meninos? Estou aqui entre 2 homens, mas eu preciso trazer a questão do gênero. Verdade. Gente, assim, existem 2 matrizes de subjetivação no universo, né? Então, assim, que tem a ver com o gênero. Então, assim, subjetivação da violência, homem. Subjetivação do cuidado, mulher. Então, assim, para eu me ver como homem, eu preciso demonstrar violência. Para eu me ver como mulher, eu preciso demonstrar cuidado. Não é só isso, o mundo não é assim. Você não precisa ser violento para provar que é homem. Você não precisa só demonstrar que sabe cuidar para provar que é mulher, né? Então vamos refletir um pouco sobre os nossos comportamentos e vamos pensar que os homens precisam evoluir um pouquinho desse lugar de violência, porque eu não vi jogo de futebol feminino acabar em pancadaria até hoje. Eu não vi nenhum país governado por mulher à frente de nenhuma guerra. Então, vamos acabar um pouco com essa machulência horrorosa que está fazendo mal para o nosso mundo, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Pera, que tem recado. Tem recado importante, O que é que não sai da sua cabeça? Não sai da minha cabeça Escola do Caos e da sua também não. Eu sei, mas você precisa ajudar a gente. Ainda mais
se você está aqui conosco ouvindo este podcast. não Até é o verdade? fim, depois de tudo isso, depois de todo esse recado, se a Escola do Caos não sai da sua cabeça, vai lá, porque a gente está na fase de indicação do Top of Mind de RH. Vai lá, clica aqui em algum lugar por aqui na tela, tá o QR Code para você, e também em algum lugar também tem o no link Instagram aí. da Escola do Caos tá lá o link. Sim, lá no Linktree tem o link. A gente colocou também o QR Code para você capturar aqui, vai direto. Já é só um clique para você indicar a Escola do Caos pra gente levar essa estrela, né? Será que a gente merece, Andy? Merece. Acho que merece. Merece? Sim. Dá Já essa são- força aí, dá já essa são- moral, pô. Já são tantos anos aqui, né, batendo papo com essa turma É toda. verdade, E por que graças que o a esse reconhecimento é importante? Ah, porque é legal a gente ser reconhecido por aquilo que a gente faz. É legal a gente entender que o nosso trabalho leva impacto positivo para as outras pessoas. O reconhecimento ajuda a gente a entender que o nosso propósito está sendo bem executado. Eu nunca te pedi Beijo! nada. Tchau, Tchau! tchau!